programa Andréa Sampaio começou. Hoje vamos bater um papo com a estudiosa profissional Eliana Cadenazzi. Você vai saber um pouquinho sobre o envelhecimento depois da vinheta. Eliana, bem-vinda! Ó, toca aqui. Bem-vindo a vocês, muito obrigada. Obrigada por nos receber em sua casa. Eu queria que você contasse um pouquinho, começando, né, já começando, eu queria que você falasse sobre, porque você é uma mulher muito estudiosa. Antes de tudo, ela é uma pessoa incrível, Eliana, eu conheço já há bastante tempo, posso falar, porque nós somos amigas, mas não é porque eu sou amiga não, é porque ela é uma profissional mesmo. Eu queria que você passasse, hoje o tema é gerontologia, é isso? Gerontologia. Gerontologia. O que é gerontologia? Bom, primeiro quero agradecer vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. Obrigada, meu amor. A gerontologia é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Nos níveis físico, mental, emocional, social, espiritual, em todos os níveis. Agora você tocou num ponto espiritual. Como seria esse envelhecimento espiritual? Essa área, mais a esfera da espiritualidade, a gente trabalha mais com os pacientes na fase terminal. Então, quando nós estamos atuando em clínicas de longa permanência, ou hospitais, ou UBS, enfim, as unidades que eles estão, nós temos a parte dos cuidados paliativos, né? Que também já foi reconhecido cientificamente a necessidade. Não é só esperar para que eles morram. Uhum. Então, como é que você sustenta para que, no mínimo, essa passagem da vida para a morte, que ela seja digna. Então, no mínimo, ela tem que ser amparada pela espiritualidade. Então, a espiritualidade ela vai ser muito singular, porque vai depender muito do paciente. Do entendimento do paciente. Exatamente. Aí, como é que você acessa o seu paciente na esfera da espiritualidade? Nossa, é profundo isso, né? É difícil. É por isso que você tem que ter a abertura para conhecer um pouco de cada filosofia, para que você possa, num momento desse, você estar amparando, acessando principalmente o paciente na linguagem dele. Porque, vamos supor, o paciente que está... O paciente é católico. Sim. O que a gente pode oferecer como... Conforto, né? Como conforto. Seria assim, por exemplo, um padre. Sim. Né? Uhum. Uma oração. Entendi. Então, é mais ou menos essa a parte da espiritualidade. Tá. Sobre o envelhecimento agora em outras áreas, em outros aspectos. Por que você resolveu estudar esse tipo de área, entrar nesse tipo de área? Nossa, o Andréa, envelhecimento, por quê? Onde que isso te tocou para você ir procurar esse estudo, esse conhecimento? Para mim foi uma surpresa, porque eu sempre fui muito curiosa e sempre tive uma vontade incondicional de ajudar as pessoas. Sim, a caridade falou mais alto. Isso, eu tinha um incondicional muito forte, muito latente. E aí uma amiga que fazia faculdade de farmácia, ela chegou para mim e falou assim: Eliana, abriu um curso de gerontologia, que eu não sabia nem, lá na Unisanta, e eu não sei, pelo conteúdo, tem muito a ver com você, porque você é tão carinhosa, você é tão cuidadosa com os idosos. E falei, bom, eu acho que eu vou. Aí fui, eu olhei o programa, gostei, prestei vestibular, passei e fui
fazer a faculdade de gerontologia. Acontece. E aí foi que eu comecei a adentrar o universo dos idosos. Porque nós não temos essa cultura do envelhecimento. Verdade. Porque antigamente morria-se antes. Né? Hoje a previsão é de mais vida. A né? expectativa de vida aumentou muito e nós não temos essa cultura. Antigamente, não te cortando, uma pessoa de 50 anos era velha, não era considerada Muito. idosa. Já era Já não idosa. tinha mais vida praticamente. Sim, sim. Isso quando eu era criança. Nossa, 50 anos, tá muito velho, né? Não, você imagina pra mim. Você imagina pra mim que eu sou uma longeva. A gente vai Desculpa. falando de idade, né? Eu sou uma longeva de 64 anos, então você imagina na minha época. Então, assim, não vai longe, gente, pelo amor de Deus. Eu tinha 24 anos, eu conheci o Ronaldo, ele tinha 30. Eu Sim. falei, nossa, mas eu vou namorar com um velho? Pronto. Deu para entender? E eu, que Olha, sou casada com um homem de 30 anos, 40 deu para entender? anos. Então, assim, para você ver como é cultural isso. Tem a diferença de idade. Hoje não faz Hoje mais não, tanta hoje diferença. não. A diferença não faz mais tanta diferença. Eu sou um exemplo disso, mas é o que você falou. Imagino para você e para sua família na época aceitar, né? A diferença é 20 anos. Não, não é 20 anos, são 6 anos. Mas 6 anos? Mas mesmo assim, para mim, Para você já era 24, um homem de 30. 6 anos, eu entendi que era 20. Não, era 6 anos, mas mesmo assim, por isso que eu falo, culturalmente nós não temos essa informação. Tanto é que a falta de respeito impera por conta deles não terem, eles não se colocarem, os próprios envelhecentes, Sim, entendeu? Que nem diz assim, ninguém respeita o idoso. Mas, na verdade, quem não se respeita são eles, porque, de repente, eles estão perdidos. Mas você acha que isso, como você falou, é cultural? É cultural? Isso aí vem de geração para geração? Não, é cultural, porque nós não temos histórico de gente idosa, de pessoas que viviam muitos anos, para deixar, por exemplo, um legado de pessoas empoderadas. Entendi. Pessoas que acresciam, que deixaram alguma história, que deixaram algum registro. Nossa, e o que você vê hoje, nos dias de hoje? Você se formou quando? Eu me formei em, acho que 2007. E de lá para cá, o que mudou para você? Foi um marco. Foi um marco. Essa faculdade foi um marco. Porque você aprende que o corpo envelhece, né? O corpo envelhece. Mas o psicológico, o mental, o emocional, ele cuidado, ele fica preservado, né? E aí o corpo responde, né? Sim, sempre. Porque assim, não cortando você de novo, eu vou cortando as pessoas. Gente, eu tenho, assim, eu me acho velha, com 44 anos. Vamos supor, um exemplo, tá? Que eu não acho. Mas tem gente que se entrega por muito pouco, né? Eu não tenho idade para isso. E vai se acomodando. Você acha que nesse sentido as doenças vão chegando? O psicológico ele adoece mais rápido do que o corpo? A mente? Sempre começa com o emocional. Aí é que passa para o físico, que aí você acaba somatizando, né? E por que alguma doença. tanta depressão hoje em dia? Não tem nada a ver com a idade, né? Não tem nada a ver com a idade, tem que ver com a identidade, com a personalidade, com a criação, com o conteúdo. É como se eu digo assim, que você nasce e você vem vazia de informações, de padrões, né? Nasceu. Aí você vem, é criada por pai, mãe, vó, tia, enfim, sociedade, a escola, amigos. E aí você vai sendo bombardeado por valores, por padrões. E isso faz com que você vai se moldando. Então vamos montando, vamos supor, vai moldando a Andréia. Aí quando você chega na maturidade, principalmente na maturidade, acontece que
tem alguns entraves, na maioria são entraves que acontecem na vida, que às vezes você fica sozinha, ou você perde um trabalho, ou alguém falece, e aí você começa a ter reações, a se questionar, porque assim, quem é a Andréia? Ela é todo mundo. Ela é pai, ela é um pouco do pai, um pouco da mãe, então é como se a gente fosse cheio de tijolinho. E o nosso inconsciente, eu digo que a gente colocou o nome de porão, é que armazena toda a informação, os nossos recalques, todas as nossas impossibilidades, que na maturidade você acaba trazendo como trauma, como depressão, como neurose, como psicose, enfim. Então aí já é outra... Mas isso interfere no envelhecimento, porque se você não tem uma mente saudável, você envelhece mais rápido. Porque cada um é um universo, né? Cada pessoa é um universo. Nós estamos aqui, então o que é importante para mim talvez não seja para ela. Então o que falta, nós temos falado muito é sobre empatia, né? É de um se colocar no lugar do outro. Mas o que a gente tem visto é que parece que eles fazem um pacote da gente, né? Que não vamos tomar medicação. Então você tem uma febre, você vai tomar paracetamol, qualquer coisa, então são 20 gotas. Então 20 para você, 20 para você, 20 para você. Mas o nosso organismo, ele responde de várias maneiras. Então, e o idoso é como se fosse um bebê, em termos de organismo, da parte orgânica, porque está tão sensível a criança, mas o idoso ele já está dilacerado. Então, assim, por isso que o idoso, muita gente diz que é uma criança, que a gente não aprova esse termo, porque idoso não é uma criança. A gente também não gosta quando usam o termo creche para idoso, porque... Está infantilizando o idoso. Tá. Então, assim, ele é tão sensível quanto uma criança. Mas são realidades diferentes. Completamente, né? Porque o idoso ele tem a história dele, né? O organismo já está todo mapeado, todo sofrido, então a gente fala que está dilacerado. Olha, gente, o bate-papo tá indo aqui interessante. A gente vai para o intervalo e já volta. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Voltando, o programa Andréa Sampaio hoje com Eliana Cadenazzi, falando um pouquinho sobre o envelhecimento. E por que a gente tem que envelhecer tanto? Olha a pergunta. Porque senão morre antes, né? Gente, só eu mesmo. Você só não vai envelhecer se você morrer antes. Ai, Eliana, olha, só para descontrair, porque assim, por que tem pessoas que não aceitam o envelhecimento? Pois é, Andréia. Lutam contra isso. É assim, porque é que nem a criança quando quer chegar nos 18 anos, né? Quando chega nos 18 anos, né? Aí desembesta e aí fala, ai meu Deus, por que... Podia ter passado mais devagar o tempo, né? E aí quando você
quando você é adulto, você diz assim, porque você aí já tem filhos, aí você já, né, a sociedade é maior, a família. Então você tem apego, né? Então o que você quer estar mais perto deles o máximo que você puder. Então isso inconsciente é como se eu não posso parar de fazer parte. Então que nome que nós vamos dar para isso? Eu tenho que envelhecer, né? Eu vou envelhecer. Mas como envelhecer? Essa é a questão, né? Como envelhecer? É preciso ter muito talento para envelhecer? É preciso ter muito talento para envelhecer, muito talento. Porque depende muito da sua criação, depende muito da sua vida diária. Porque o que acontece? Como nós não temos essa cultura, os filhos geralmente entram numas de querer fazer papel dos pais dos pais. Entendi. Isso daí eu acho ridículo, porque não existe isso. Não existe você ser o pai do seu pai. Você sim está, no caso, cuidando do seu, você está no lugar de um cuidador informal, cuidando do seu pai, mas jamais você está no lugar do pai dele. E isso faz com que você infantilize. Eu já peguei casos de pacientes acamados que eles tomavam mamadeira. Os filhos davam a alimentação, o leite, na mamadeira. Agora você imagina para um idoso lúcido, isso que eu ia falar. né? Mesmo acamado, ele tem autonomia. Então, no mínimo, o que você tem que fazer é perguntar se ele está, né? Mas e não ser impositivo. Impositivo. Você não pode impor a situação. Impositivo. Né? Então, porque nessas casas que vendem produtos hospitalares, tem o aparelho que é para ele, no caso, e não a mamadeira. Então, assim, por isso que eu falo, nós não temos uma cultura, então é muito improviso com o idoso. E o idoso também não sabe o que está acontecendo, então ele fica à mercê da ignorância, né? De ignorância entre aspas. E a ignorância que a gente fala é a falta de conhecimento. Exatamente. Isso, a ignorância, né? No caso da informação. Que ninguém é obrigado a saber tudo. Então, da informação. Na busca por um conforto, a gente faz uso do que tem, né? Do que está mais próximo. E muitas vezes não é o correto. Não é o correto. Por isso que tem que procurar um profissional. Nem também uma outra coisa que a gente virou, né? Um tabu na época. Bom, muita gente ainda fala que eu não colocaria meu pai e minha mãe numa clínica de longa permanência, já que ele me criou até não sei aonde, então eu tenho obrigação. Olha o termo que ele já usa, obrigação. Aí já ficou pesado, né? Aí já pegou. Que seja por amor. Como eu já fui conselheira tutelar, sim, eu tenho experiência também daquele universo. Então, eu atendi muitos casos de crianças abusadas pelo pai. E aí, como é que fica hoje, por exemplo, uma cliente que eu atendo, né, hoje, já com família, que foi abusada lá na infância, sendo obrigada a cuidar desse pai? São casos e casos aí, né? São situações difíceis, né? É muito difícil. Então, assim, nós temos, como é que fala? O CMI, Conselho Municipal de Idoso, que para todos esses casos a gente leva para que um gerontólogo vá fazer uma avaliação para, no caso, resolver. Por exemplo, eu fui a semana retrasada fazer uma avaliação de uma idosa de 93 anos. E quem cuida é uma filha de 70. É um idoso cuidando do outro. Exatamente. As duas precisam de cuidados. De cuidados. Aí entrou uma terceira pessoa, né, da família, que aí eu sugeri que então colocasse um cuidador. Uma pessoa profissional, um profissional, né? Um profissional. E nos casos, assim, o idoso sofre de depressão e não tem quem cuide, como é que faz? O idoso não tem quem cuide. Bom,
sempre eles vão atrás de alguém da família primeiro, senão eles vão no município, se bem que aqui em Mongaguá nós não temos esse amparo. Porque no caso teria que ir para alguma clínica de longa permanência. E não tem quem cuide. É o jeito, né? É o jeito. Entendi. E eu acredito que em muitos casos eles são muito mais bem assistidos numa clínica de longa permanência do que em casa. Porque lá eles têm a medicação ajustada pelo médico, né, no caso tudo tem no horário certo. Tudo no horário certo. Então eles têm assim uma necessidade, aqueles acamados, eles têm que ter a mudança de decúbito, que é a mudança de 3 em 3 horas, para não ter criar escaras. Uhum. Então, você hoje, geralmente, os filhos precisam trabalhar e o idoso, quem é que cuida? Fica difícil. Fica difícil. Então, é muito mais digno você colocar numa clínica de longa permanência do que você deixar em casa dizendo que por amor, você quer cuidar e você não sabe, porque de repente ele está precisando conversar, ele está precisando ser estimulado. Sim. E a pessoa que está cuidando, no caso familiar, ele não tem essa ferramenta, não tem essa informação. E você fala o envelhecimento em vários aspectos. Tem algum aspecto que você queira chamar a atenção para nós? A gente sabe que o corpo vai envelhecer, não tem jeito, né? Mas em que aspecto você se referiu? Você falou em vários aspectos. Quais são os outros? No caso do idoso envelhecer com mais dignidade, é isso? Sim, o que seria... Em todos os aspectos? Sim, em todos os então, aspectos. Tá. Então, no aspecto físico, sim. Sempre está indo fazer os exames periódicos, é muito importante passar pelo geriatra ou por avaliação de um gerontólogo. A partir de que idade o idoso tem que ter aquela frequência ao médico capacitado? Olha, o geriatra, né? O geriatra é a partir dos 30 anos. Eu a partir sou uma dos 30 idosa, anos. eu não fui ainda ao geriatra. Mas se você prestar atenção, o que a gerontologia fala? Que é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Então, a partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo. Se parar para pensar, cientificamente, né? As células vão, né? Exatamente. Envelhecendo. Até terminar como que chama? O telômero, né? Sim. Enquanto nós tivermos algum... A gente está envelhecendo. Nós já estamos envelhecendo. Então, é importante que você faça sempre os seus exames periódicos. Sim. Então, isso já é uma disciplina mesmo, ao longo da vida, né? Desde criança até o fim. Importante é se conhecer, porque vamos supor, se a pessoa ela eu vou usar um termo, extrovertida, né? Então, o que ela tem que manter? Ela tem que manter as atividades dela, independente se ela está casada, se ela é vó, se ela é bisavó, se ela tem essa possibilidade, tá sempre patrocinando isso. Isso é vida. Manter essa rotina saudável. Não, porque né? ficou aquele tabu, né? Não sei se é tabu que fala, mas assim, o velho não pode nada, não pode dançar, não pode cantar. Se você vê, por exemplo, um idoso fazendo um passo na rua, o que você vai falar? É um demente, demenciou. Agora, se você vê um garoto, é hip hop. São os rótulos aí, né? A gente vai criando essas coisas. O idoso, ele ainda está muito... fechado ele ainda está muito no início da cultura dele, do que ele pode fazer. Outra coisa, estimular a cognição, importantíssimo. Até por conta de prevenção das doenças demenciais, como Alzheimer, Parkinson, né? Mas hoje em dia existe uma prevenção maior? Existe prevenção, muita prevenção. Você estar ativa, como fazendo atividade física, exercícios para estimular a cognição, né? Tá sempre, vamos supor, se você usa o relógio aqui, vamos trocar, vamos mudar de itinerário.
Aí você vai estimular os dois lados, os dois hemisférios, os dois lados, né? Para você não ficar naquela rotina. No automático. Na rotina. Então é importante que você sempre... É isso aí. Nossa, o bate-papo tá tão bom, mas o programa tá chegando ao final. Eliana, passa teu contato. A gente vai voltar, viu? Para continuar esse bate-papo. Será outra hora. Ah, vou ter muito prazer Você de tem recebê-los. muitas coisas para passar pra gente. Esse universo, ele é infinito. Ele é bonito. Para terminar, a gente sabe que tem uma frase que você costuma usar aí, que já virou até uma característica sua. Isso porque, como você falou, a frase não é sua, mas você pegou para você, né? Um exemplo bom. Então, é preciso ter muito talento para envelhecer. Em cima dessa frase, como é que você termina o nosso programa hoje? Eu termino, bom, com a gratidão eterna, porque a partir de vocês é que os idosos que vão ter acesso, ou os familiares que terão acesso a essa informação, vão ampliar esse horizonte do cuidado com o idoso. É gratidão, gente. É só gratidão. É isso aí. E onde é que a gente te encontra? Bom, vocês me encontram... eu vou dar o contato, é 13 991 28 4390. E eu tenho um outro número que eu não sei, que é o do... Eu vou te perdoar dessa vez, tá? Depois você passa. Facebook, Instagram. Eu tenho Facebook, tenho Instagram. Eliana Cadenazzi. Eliana Cadenazzi. É isso aí. E... Se vocês não acharem, entra lá, Andréa Sampaio no Facebook, que vocês vão achar facilmente. Essa pessoa ilustre, profissional, nota 10. A gente brinca assim, mas o assunto é sério. Vamos prestar atenção, vamos, né, cuidar da saúde. E o que a gente precisa muito é alertar, principalmente, o poder público para a criação de políticas para a gente poder trabalhar com dignidade o idoso. Eu agradeço, é só gratidão, gente. Obrigada, Eliana. Fica com Deus. Sucesso e saúde. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.